Pronto. Ok. Eu não sei quem está aqui presencial, quem está na câmera. Você está aqui na presencial? Às vezes quando eu dou um discurso, está todo mundo no celular e fala, está passando no YouTube também ao vivo, quiser. Se é mais fácil olhar no celular em vez de olhar ao vivo. Ok. Continuando aqui o nosso ciclo diário de um dia mais iluminado. Depois que a gente faz a brachá do Asher Yatzar, que eu recebi muitos elogios, eu mandei aquele... Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos. Não sei quem falou, mas tudo bem. Então, eu recebi bastante feedback positivo. Tem alguém aqui da sinagoga que está querendo fazer um novo cartaz, que é dedicar ao pai dele. Então, se Deus quiser, assim que ficar pronto, a gente também manda para quem precisar. Então, uma coisa tão simples, tão boa, tão bonita, que bom que tanta gente aderiu e começar a fazer o Asher Yatzar e que Hashem traga saúde para todos. A próxima brachá, agora a gente começa um ciclo de 18 bênçãos matinais, que a gente segue o ciclo assim que a gente acorda. Quando você chega na sinagoga, normalmente, isso aqui, umas 20, 30 páginas, você já deve ter feito em casa. Eu que já faço há muitos anos, então eu faço no caminho, andando, de cor, etc. Apesar que aqui o trajeto é curto, precisa acordar um pouquinho mais cedo. Mas a gente tem esse ciclo diário, que uma vez que você introduz o seu dia a dia, se acostuma, não demora tanto tempo assim. As brachot da manhã pode demorar talvez 5 minutos, né? E as brachot da manhã, você talvez conhece as brachot da manhã. Então... Mas o korbanot demora mais. Vamos chegar lá. Vamos pouco a pouco. Eu estou aqui vendendo aos pouquinhos, né? Se eu começar a falar tudo de uma vez, aí o pessoal vai desistir. Começa com a Asher Yatzar. Fala. Eu sempre fiz, mas nunca fiz. Muito bom. Me posso perguntar uma coisa? Então, a próxima brachá, dependendo do sidur que você usa, mas de qualquer jeito, a ordem dos fatores não muda, né? Não muda o resultado. Uma pergunta, desculpa. Fala. Opa, vamos lá. Então, mais uma brachá que a gente faz de manhã. Então, está escrito que quando a gente acorda, e na verdade, quando a gente escuta o grito do galo, o canto do galo, a gente deve agradecer a Deus. Óbvio que hoje a gente não mora perto do galo, e como eu comentei em outros shiur, os galos hoje em dia estão meio fora de hora, às vezes já é 11 da noite, já está cantando, acho que estão com pressa. Devido talvez à luz elétrica que a gente usa, que a gente está também completamente, com os nossos horários completamente mudados. Quer avisar o Moisés? Não sei se ele sabe que vai ser aqui. Quer mandar um WhatsApp para ele? Vocês têm? Ele tá no... Sabe? Sabe? Ah, você falou para ele. Tá bom, tá bom. Então tá bom, ok. Então, vamos analisar essa brachá. Primeira coisa, a gente agradece a Deus. Anotem Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Bendito és tu, Deus, nosso Deus, Rei do Universo. Hanoten la servi, aquele que dá para o galo. Biná, compreensão. Leavrin ben yom ven laila, para distinguir entre o dia e a noite. Então, a brachá é simples. Agradecer que a gente tem um despertador. Agradecer que eu tenho, né, a possibilidade de poder distinguir entre o dia e a noite. Uma das coisas que eles fazem para a reprodução em massa, para a produção em massa de ovos, o que eles fazem? Além de dar hormônio para as galinhas, o que eles fazem? Acende e apaga a luz, tá certo? Hoje a nossa cabeça funciona completamente diferente, porque a gente não está vivendo em função do sol, e a gente vai dormir mais tarde, etc. Isso com certeza é a causa de muitos outros problemas que a gente tem no nosso dia a dia. Então, a Hashem deu para a gente a melatonina, né, que ajuda a gente, quando está escuro, a gente vem o sono, quando está claro, não vem. Não é à toa que quando você fica brincando no celular, mexendo no celular, depois não consegue adormecer. A famosa luz azul. Mas é óbvio que essa passagem, especialmente para hoje em dia, que para nós não tem o galo ao nosso lado, ela tem uma mensagem muito mais profunda. Então, vamos fazer algumas perguntas analisando essa brachá, para que a gente possa entender qual que é o sentido mais profundo e importante para iluminar o dia inteiro, e não apenas agradecer a Deus por esse momento. Primeira pergunta, se a gente for analisar. A linguagem, quem sabe o mínimo de hebraico? Um pouquinho. Como fala gado e galinha em hebraico? Quem sabe? Anak. Não. Vai, Israel. Tarnegole, tarnegole, tá certo? E a linguagem que é usada aqui é servi, não é uma linguagem comum no hebraico. Tá certo? Então você já tinha essa dúvida. Então quem reza no hebraico, entende hebraico, é mais fácil, né? Você tinha que ter nascido em Israel, na terra sagrada de verdade, não na fake. Anotei na servi. Depois, ele fala bina, compreensão.
Precisa de compreensão para saber o dia e a noite, é tão difícil, a coisa mais básica, né, da gente conseguir distinguir entre o dia e a noite. Então, você poderia dizer, que bom que você criou o galo, que bom que eu posso acordar. O galo tem uma compreensão que ele distingue entre o dia e a noite? Estranho, certo? Então, é óbvio que aqui, na verdade, a linguagem do gado não se refere só ao galo, mas se refere ao galo que está dentro da gente. E a linguagem que ele usa é servir, que servir, na verdade, é uma linguagem de uma distinção, um discernimento. Biná é compreensão. E qual é a ideia? Da gente distinguir entre o dia e a noite. Ah, tem mais uma pergunta, esqueci de falar. O que vem primeiro no judaísmo, o dia ou a noite? Acho que é noite, porque às 6 começa. Quando começa o Shabat? Às 6 Quando começam as festas judaicas? À noite. Então, o dia, na verdade, começa à noite. Da onde a gente aprende, na criação do mundo, e cada dia que Deus criou está escrito vai Yerev, vai Boker. Foi tarde, foi manhã, Yom Echad, primeiro dia. Foi tarde, foi manhã, segundo dia. Então, o dia judaico começa à noite. Então, a pergunta é, se o dia judaico começa à noite, por que ele fala não tem a serviço em Binah, Avrin Ben Yom ou Ben Laila, entre o dia e a noite. Deveria ser entre a noite e o dia, a ordem cronológica judaica. Entendeu? Entendeu a pergunta? Porque aqui está ao contrário. Então, aqui ele traz uma coisa muito interessante, os nossos sábios trazem para a gente uma coisa muito bonita e interessante, que na verdade não está falando apenas do galo, está falando sobre nós. E o discernimento não está falando apenas do dia e a noite que a gente enxerga, mas o dia e a noite conceitual. O que simboliza a noite? Escuridão. Descanso. Estrelas, né? Estrelas, para você? A ausência da luz permite que a gente tropece. De noite, sem luz, você não vai viajar. Quando você está sem luz no quarto, você vai cair, você vai dar de cara, né, com a parede, tá certo? Você tem uma dessas, tá bom? Então, deixa uma luzinha acesa à noite. Uma dica para você. Então, a escuridão, a ausência da luz simboliza aqueles momentos de confusão. Aqueles momentos que a gente não tem clareza. A gente fala clareza de espírito, clareza de mente. Os momentos que a gente não tem clareza. E a luz simboliza quando a gente tem clareza, a gente sabe onde a gente está indo, qual é a nossa função, qual é o nosso objetivo. Nós, seres humanos, fomos receptores da dádiva divina de poder distinguir aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E aqui tem um problema. Qual é o problema? Aquele inimigo, eu prefiro o inimigo que diz, eu prefiro o inimigo que me odeia do que o meu amigo que diz que me ama. Eu gostei de alguma frase assim, não é? Então, por quê? Porque quando ele é um inimigo aberto, eu sei com quem eu estou lidando. Freud dizia eu tenho medo dos meus amigos, porque os meus inimigos eu sei quem são. Ah, muito bom. Boa, tá vendo? Freud aprendeu aqui. Eu tenho medo dos meus amigos, porque meus inimigos eu sei quem são. Obrigado. Ok. Tá vendo aqui? Cara conhecedor. Freud chamava... Não, mas ele... acho que era Shimon em hebraico. Né? Shimon. Yiddish, tá certo? E os discípulos principais também. Sim, todos. O movimento psicanalítico, todo menos é judeu. Não. Não, mas a base é judaica. Deles, Estudaram Torá. A Marta, a esposa do Freud, o Freud ele não era religioso, mas Sim. a Marta, a esposa dele... A esposa dele era judia? Era religiosa? Freud, Poxa. Ok. Depois tem uma história bonita falar do Freud para você. Quinto Rebbe de Chabad foi se consultar com ele. Tem uma história interessante. Ok. Então nós temos o poder da distinção. Mas qual é a dificuldade? A dificuldade é distinguir entre o que é luz e o que é escuridão. Porque muitas vezes as coisas brilham e não são ouro. Então, olha que coisa interessante. Quando que o galo começa a cantar, estou dizendo isso porque eu li, não porque eu sei, porque eu não moro com os galos, mas ele, na verdade, ele anuncia para você, durante a noite, já quando está chegando o dia. Não é quando raia o sol e já está claro, e fala, opa, chegou. Ele já à noite, quando está prestes a chegar, ainda ninguém percebe, ele tem aquele discernimento que a Hashem deu para ele, especial, que ele anuncia, igual que você vê às vezes os pássaros, né? Dá para ver se vai chegar chuva e etc. Antes de ainda você ver as chuvas, eles já sabem anunciar.
E aqui tem a sabedoria. Por isso ele diz, aquele que diferencia entre o dia e a noite. Quer dizer, a novidade do galo, que enquanto está à noite, ele já diferencia, ele já consegue perceber o dia. E aqui está a sabedoria que a gente deve, na verdade, meditar a cada dia. Aquilo que é dia e noite é fácil de distinguir. Eu preciso todo dia, quando eu acordo, saber com quem eu vou lidar. Abrir os olhos para saber o que realmente é bom e aquilo que parece ser bom. E a conversa não é apenas aquela com meus inimigos ou amigos. A conversa é comigo mesmo. Saber se eu me engano. Saber se eu não estou querendo me enganar, saber quais são os meus propósitos na vida. Então, o discernimento que nós temos, no sentido mais amplo, não dia e noite literalmente, no sentido mais amplo de descobrir o que é bom e o que não é bom, essa é a nossa função diariamente. Então, aí está o título do ciclo que a gente está dando, um dia mais iluminado. Literalmente, para você ter um dia mais iluminado, se você parar e meditar, o que eu vou fazer hoje? Qual é a minha função hoje? Esquecer o que foi ontem, focar a minha missão, você vai ter um dia mais iluminado. Um detalhe interessante, por que será que no judaísmo, a gente fala, você começa, na verdade, o dia à noite? É meio contra-intuitivo. Normalmente você fala que o dia começa com o dia. A palavra em português, o dia, mesmo em hebraico, yom. Né? Yom é dia, yom é de dia. Por que o dia começa à noite? Perfeito, está na Torá, mas por que Deus fez de tal forma? Intuitivamente, você olha para o mundo e fala, bom, agora começou, nasceu o sol. As estrelas saem lá primeiro. Tudo bem, mas é escuro, porque intuitivamente você vai dizer que começa com quando nasce o sol, a partir da meia-noite, como se conta normalmente, mas a Torá ensina para a gente que a verdadeira luz vem só depois da escuridão. Deu para entender a mensagem? Que às vezes a gente pensa que a gente quer chegar na luz direto. Não tem outra forma, não tem forma para a gente chegar na luz, a não ser através da escuridão. O ingrediente que Hashem usou para a criação do mundo, que isso se expressa no próprio tempo, que é o medidor mais importante, que a gente tem tempo e espaço, né? Então, o próprio tempo ele é medido pela noite, depois o dia. Para a gente entender que tudo na vida sempre vai começar com a dificuldade, dando com a cara para a parede. Se não tem esforço, não tem empenho, a gente não vai chegar à verdadeira luz. Assim é em todos os aspectos da nossa vida. Você quer ter um bom casamento? Você vai ter que se esforçar. Você quer ter sucesso no trabalho? Você vai ter que, às vezes, dar de cara com a parede. E assim por diante. Em todas as áreas da vida, é assim que começa. Primeiro a escuridão, depois o dia. É como vem a tormenta e depois vem a bonança. Exatamente. Só para concluir essa ideia da gente agradecer todo dia, que a gente distingue entre o dia e a noite, por que também, a gente falou outro dia, por que a gente dorme? Porque Deus criou o mundo de tal forma que a gente precisa dormir toda noite. A ideia, a gente tinha falado que a gente refresca a nossa alma toda noite, a gente vai lá, devolve ela, parte dela lá para cima, chama, refresca, limpa, e a gente volta revigorado. A mesma coisa, na verdade, se a gente for meditar, a ideia da noite é uma maneira de você concluir aquele dia, e o que foi, fica para trás. Imagina quando você vai naqueles países que é dia por 6 meses, né? Ou noite por 6 meses. As pessoas devem entrar em algum parafuso, né? Porque você não tem um descanso. E descanso mental, descanso emocional, e você não consegue dizer ontem foi ontem, agora vamos começar de novo. Então, esse restart que a gente tem quando é à noite, dá para a gente um sentido da gente entender que cada dia é um dia. Tem o Ayom Yom que diz, o aforisma que fala de que um dia de verão e uma noite de inverno é como se fosse um ano inteiro. Qual que é a ideia? A ideia é que se você aproveita bem aquele dia, o dia de verão, que ele é comprido, mas ele termina. Ou a noite do inverno, que ela é comprida, se você aproveitar bem, fica como se fosse um ano inteiro. Então, a ideia é que a maneira que Hashem criou o mundo, e mais uma coisa curiosa, que a gente sabe de que quando você, para a retina, quando você entra no lugar de onde você faz um contraste, um lugar escuro, um lugar claro, vice-versa, você não consegue enxergar. Olha como Hashem fez as coisas. Hoje você tem aquele holofote, holofote de um estádio, por exemplo, ele vai acendendo devagarinho. Né? Já viu aqueles holofotes? Hashem, quando ele faz o sol nascer ou o sol se pôr, ele não faz o sol aparecer de repente. Hashem, ele faz aquilo de gradual. Você vê como Hashem fez isso tudo perfeito, pensando no nosso bem-estar. Fala. Dizem que as pessoas que vivem nesse... Depois nós temos mais uma brachá. Que é a brachá de Pokeach Ivrim. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Bendito tu Hashem, Rei do Universo, nosso Deus, Rei do Universo. Pokeach Ivrim, abre os olhos dos cegos. Então, isso se refere, na verdade, ao fato que a gente estava dormindo, então a gente estava de olho fechado, e a gente agradece a Deus que a gente pode enxergar. Eu acho que de todos os 5 sentidos, o mais
mágico que a gente for pensar, eu acho que né, todos eles são mágicos, né? Mas o olho, o poder do olho é uma coisa completamente espiritual, você vai dizer, né? Como que o olho consegue captar a luz, etc. Então a gente agradece a Deus que a gente pode enxergar. E também essa brachá tem um sentido mais amplo. Então, a primeira coisa, está escrito que um cego, Deus nos livre, também fala essa brachá. O que significa? Número 1, porque ele agradece a Deus que os outros podem enxergar e ajudá-lo. Mas também porque a Hivrim, ele enxerga também de outra maneira. Que enxergar, tem uma passagem famosa, conhecida de uma pessoa que foi até aquele Museu dos Cegos em Israel, né? E vocês só descobrem, todo mundo deve conhecer que tem aquele Museu dos Cegos, já ouviu falar? Você entra num lugar completamente escuro, já ouviu falar? Não. Você é aqui de Israel? Você saiu de lá faz tempo. Você sabe, né? Já ouviu falar. Do que eu ouvi, eu não fui, mas te levam num lugar completamente escuro para você ter uma experiência de como que é, Deus nos livre, né? Como que os cegos, eles, né, se viram. Então, te coloca em vários quartos, você realmente é um lugar completamente escuro, você não enxerga nada, e você vai tendo a experiência do que é para uma pessoa dessas. E no final, e a pessoa vai te falando, vai te ditando, guiando e falando para você, faz aqui, faz ali, mexe aqui, etc. E você vai criando uma certa correlação. E no final, você descobre que o guia, ele também é cego. Ele realmente é cego. Eles são os guias desse museu cego. E alguém fez um comentário muito interessante, eu não lembro os detalhes da história, mas de que uma mulher que esteve lá, e ela fez toda uma analogia dizendo de que tem muita gente na vida que tem os olhos abertos, mas é cego. E tem gente com os olhos fechados que tem os olhos muito mais abertos. Porque justamente essa pessoa, ou essas pessoas que, lá além do Deus nos livre, perderam o poder da visão física, tiveram que desenvolver uma forma diferente de enxergar a vida, tanto, né, desenvolvendo os outros dons de palpar, escutar, audição, etc. Mas, além disso, aquele dom de saber apreciar a vida de uma maneira diferente. É o único jeito de você sobreviver. Então, ela estava dizendo que a clareza de espírito, a alegria que ela conseguiu sentir daquele guia cego, deu para ela uma visão diferente da vida, de que muitas vezes a gente enxerga, a gente vê com os olhos, mas a gente não enxerga. Então, a gente saber agradecer a Hashem, não somente pela visão física, que isso por si já é uma brachá enorme, que a gente deve se conscientizar, que a gente pode ver, mas a gente poder agradecer a Deus que a gente tem, igual a primeira brachá, parecido com a primeira brachá, que a gente pode distinguir entre o dia e a noite, que essa, na verdade, é uma conclusão intelectual. A gente, além de conseguir fazer a distinção intelectual, o discernimento, a gente tem o poder da visão. O que é a visão? Então, em inglês se fala muito aquela frase que uma foto vale mais que 1000 palavras. Todo mundo entende. Você vê uma foto é mais fácil. Por isso que hoje ninguém lê, ninguém quer se dar o trabalho, porque tem filme, vídeo, a gente não se dá o trabalho de ler. Ontem eu acompanho, tem um livrinho que eu leio com meus filhos, a gente comprou nos Estados Unidos, que é para você ajudar as crianças a se desenvolverem na vida emocionalmente, e a gente tenta ler uma pergunta por semana, 2, e aí cada um tem que escrever sua resposta. Então a gente fez, a pergunta de ontem era, o que seria o mundo, como você imaginaria o mundo sem celular? Melhor. Coloca 4 frases do mundo sem celular, né? Então, uma das coisas que eu escrevi, as pessoas iam ler mais. Isso não tinha. Hã? Um tempo atrás não tinha. Não tinha, tá certo? Éramos mais felizes. Era mais feliz. Eu não sei. Não sabia. Eu não sei se era mais feliz, mas tem muitas vantagens. Tem muitas vantagens. Sim, tem que saber aproveitar. Mas a ideia, mas novamente, a ideia da visão é de que não é apenas algo intelectual, teórico. A partir do momento que você vê, como se diz, vê para crer, no momento que você vê alguma coisa, aquilo impacta a nossa alma de uma maneira completamente diferente. Por isso está escrito que a visão, ela é a janela, os olhos são a janela da alma. Aquilo que você vê tem um impacto muito grande. Por isso, no Yehudi está escrito, não sigam os desejos, os impulsos do teu coração e dos seus olhos. Porque na hora que você se permite ver alguma coisa, aquilo vai te impactar. E às vezes você viu alguma coisa milênios atrás e aquilo fica na tua cabeça. Você escuta um shiur, certo? A gente sabe que as pessoas esquecem, é normal. Mas quando você vê alguma coisa, aquilo te marca de uma maneira completamente diferente. Então, a visão tem tudo a ver com algo se tornar real. Se eu chego e eu vi alguma coisa, eu vi um extraterrestre.
Alguém essa semana estava no casamento, queria me convencer que tem... Já viu extraterrestre? Não, eu gosto No espelho? desse tema. Ah, não, No achei que tema. foi no espelho que você Não se vi. viu. Mas gosto do tema e Gosta acredito. do tema. E Não, acredito. essa semana tinha uma pessoa querendo me convencer, estava no casamento, eu não conheço ele, convencer de extraterrestres, etc. Mas tudo bem. Então, eu vi. Se você viu, você pode me trazer provas, e trazer livros, e trazer 1000 pessoas que dizem que eu não vi. Não vai mudar absolutamente nada. Se você me convenceu de uma ideia, ela pode ser mudada. Se eu vi alguma coisa, nada vai mudar. Nada vai mudar. Hã? Na hora que você viu, você tem certeza daquilo e acabou. Então, qual a ideia? A ideia é que Hashem deu para a gente o dom, não somente da gente ter um discernimento na vida filosófico, intelectual, teórico, mas temos, na verdade, o dom, a aptidão da gente conseguir fazer que o bem e o mal, a gente tenha uma percepção deles muito real. A percepção do bem e do mal não é algo apenas subjetivo. A percepção do bem e do mal é algo que pode ser objetivo. A gente ter uma noção real daquilo que é bom, daquilo que é nocivo. O que significa isso para o nosso dia a dia? A gente saber aqueles que são bem para nós e ter a clareza de espírito. A gente ter a clareza de espírito que mesmo Deus, que é invisível, é teórico, é filosófico, eu poder abrir meus olhos de manhã e falar, que bom que eu consigo enxergar. Tá vendo aquela folhinha, naquela frase que diz, alguém chegou e virou para ela, falou para Deus, Deus, eu quero te ver. Caiu a folhinha. Ele falou, Deus, eu quero te escutar. De repente passou o vento e fez aquele barulho. Deus, eu quero te sentir. E ele mexeu na mesa, ele tocou nas mãos dele. Quer dizer, a gente tem a possibilidade não somente de ter Hashem como algo filosófico, teórico, longe da nossa realidade. Hashem, para o nosso dia mais iluminado, ele faz parte da nossa realidade. O que eu preciso fazer? Abrir os olhos, começar a sentir e enxergar cada momento da minha vida. Quando a gente se conscientiza de que tudo vem de Hashem, de repente você começa a ver aquilo que chama Ashgaha para ti em todo momento. Você começa a enxergar que tudo o que aconteceu, poxa, tem um sentido. Você começa a ver, poxa, justo encontrei aquela pessoa. Se não fosse aquela pessoa na minha vida, eu nunca teria um trabalho. E você começa a juntar as peças do quebra-cabeça e vê, poxa, Hashem é presente na minha vida. Isso significa porque é Hivrim. Então não é apenas o discernimento entre o bem e o mal, mas conseguir enxergar aquilo que normalmente é apenas teórico, apenas invisível. Então essa é a ideia, na verdade, de a gente fazer essa brachá, para que a gente possa realmente, de maneira verdadeira, palpável, sentir a presença do bem, a presença de Hashem, que Hashem está coordenando cada momento e movimento do nosso dia a dia. Essa é o sentido mais profundo dessa segunda brachá. Dúvidas, comentários? Então, eu vou elaborar no que você falou. Olha que coisa interessante. A Torá, quando descreve o momento dos 10 mandamentos, 3.330 e... pouco. 3? 33. 3 anos atrás, no ano 2448, Hashem ele deu a Torá. E está escrito lá que tinha lá raios, trovões. E a Torá fala que eles ouviram os raios e eles viram as vozes. Eles viram as vozes de Deus. Então, tem uma discussão no Talmud, o que significa isso? Ou pode ser um tipo de trocadilho, quer dizer que, na verdade, eles viram o que dá para ver, que eram os raios. Eles ouviram as vozes. Essa é a opinião do sábio chamado Rabi Ishmael. O segundo sábio é Rabi Akiva, famoso Rabi Akiva, ele fala que não, que naquele momento eles ouviram os raios e viram as vozes. Não tem como a gente imaginar isso de maneira real, né? O que significa isso? Mas esse era o milagre. E a pergunta é, qual é o sentido desse milagre? Aqui tem uma explicação que o Rebbe fez uma vez muito bonita, que é o seguinte. Qual é a diferença entre a visão e a audição? A visão se relaciona com coisas palpáveis, físicas. A audição com ideias. Certo? Então, quando eu falo de Deus, Deus é uma ideia filosófica, a princípio. É uma ideia. É algo que eu transmito a você e eu te conto. Se você nasce, só Avraham Avinu conseguiu olhar em volta e falar, poxa, tem um único Deus. Normalmente, se ninguém te ensina e fala da presença de Deus, é mais difícil de você ter chegar nessa conclusão. Então, os assuntos espirituais, eles estão ligados com a audição. Os assuntos materiais estão ligados com a visão. O que aconteceu no momento que Deus deu a Torá, diz Rabi Akiva? Houve uma inversão de valores. Eles ouviram o mundo físico. Alguém chega quando fala, sabia que saiu o iPhone 15? iPhone? O que é iPhone? Você sabia da Parashá? Claro que eu sei da Parashá.
Tá certo? Qual é a notícia que você lê todo dia? É o jornal do Bolsonaro ou a notícia que você lê que saiu essa semana do Avraham Avinu? Naturalmente, a gente vai saber mais do Bolsonaro do que do Avraham Avinu. Porque é isso que está na nossa frente. É isso que a gente vê, é isso que está palpável. Deus, as ideias, os livros antigos estão na prateleira. O que aconteceu no momento, qual foi a oportunidade que Deus deu no momento da Torá, que aquilo que normalmente ele é ouvido, a voz de Deus, eles enxergaram. Aquilo se tornou óbvio. O que pode auxiliar isso? Pode falar, fala. Você trouxe a analogia que os músicos, eles enxergam, né? Eles enxergam a música porque eles escrevem. Eu estava comentando com alguém, uma pessoa que ela tem dificuldade com ritmo. E aí, olha que coisa interessante. Ela falou, toca o instrumento descalço. Por quê? Você vai sentir a vibração no chão. Eu nunca tinha ouvido uma coisa... Né? Então, você pega aquilo que normalmente ele é ouvido e se transforma, para se tornar mais real, você passa de maneira material. Então, a ideia da gente conseguir enxergar na vida, então a ideia é que a gente está falando que nós fomos, ganhamos o dom da visão, e a visão significa que nós podemos não apenas enxergar fisicamente, através do nosso estudo, do nosso empenho, das nossas observações, aquelas ideias podem se tornar tão reais quanto algo que você de fato viu. E é isso que a gente está agradecendo a Hashem, que através do estudo, através da meditação, através da conscientização diária, de eu ler essas bênçãos e agradecer a Deus, eu estou fazendo com que ele faça parte todo dia da minha vida. Eu consigo enxergar, graças a Deus. Quando eu vejo alguma coisa, eu estou fazendo uma brachá, que bom, consigo enxergar. Quando eu consigo, na verdade, trazer um assunto teórico e consigo enxergar isso, você pega para um matemático, os assuntos que ele vive, aquilo, para ele é como se fosse que ele viu aquilo. Você pega, eu, por exemplo, eu sou mais visual, então quando, por exemplo, eu fazia aula de química, eu não entendia nada. Você me fala de átomos e moléculas, não é que eu não entendo, eu não consigo relacionar, porque eu veio para crer, né? A ideia eu não consigo. Tem gente que fala em números, cara, voa, né? Tem gente que fala essas coisas teóricas, depende muito, né, do dom da pessoa. Mas a Hashem, ele deu para a gente a oportunidade da gente enxergar esse mundo e através dele enxergar que mesmo teórico, mesmo invisível, ele se torna totalmente palpável. Mais um ponto, a gente conclui essa brachá. A visão, a gente fala, quando você fala que a pessoa tem visão de vida. O que quer dizer visão de vida? O cara sabe enxergar o futuro. Está escrito, Eis é o Chacham, quem é o sábio, na ética dos pais, Aroe etanolad. Aquele que vê o que vai nascer, o que está por vir. Quem é o esperto, o inteligente? Já sabe as consequências do que ele vai fazer hoje, o que vai ter impacto para ele daqui a 30 anos. O que eles falam? Coloca R$100 na poupança, na previdência todo mês, para você já saber o que vai acontecer lá na frente, vai chegar lá, você vai estar tranquilo, teoricamente. Se não for o Collor, se não for o reajuste, etc., né, da Previdência, etc. Mas a ideia é, o que quer dizer Aroe está no lado? Não está escrito Ayodea está no lado, aquele que sabe o que vai acontecer. É aquele que vê o que vai acontecer. Ver significa que não está vendo que, poxa, eu acho que se você fizer isso, eu concluo que vai acontecer o seguinte. Não, eu estou vendo agora nas tuas atitudes, eu já sei qual que é, eu já sei qual é o final, eu já consigo ver o fim do filme. Agora, Aroe está no lado. Então, essa capacidade humana da gente conseguir enxergar a longo prazo é uma coisa que a gente tem que, cada dia, ir aprimorando. Mas a ideia da gente conseguir enxergar o hoje, quer dizer, nas minhas atitudes hoje, o impacto que ela vai ter amanhã. Isso também é uma dádiva exclusiva ao ser humano. O animal, ele vai saber que vai chover, ele vai saber aonde vai ter comida, tá certo? Nós podemos fazer um julgamento e saber que as minhas atitudes vão ter um impacto, então isso realmente é uma dádiva humana, que isso tem tudo a ver com o nosso livre-arbítrio. Então essas são as duas brachot de hoje. Voltando, a primeira, Deus dá o discernimento para nós, entre o dia e a noite. A ideia é que o dia vem depois da noite. A ideia é de que a gente consegue tentar discernir a cada dia os inimigos que eu já sei, tentar descobrir os amigos deles que eu tenho medo, esse discernimento. E a segunda coisa é Poker Hivrim, não somente de forma intelectual, mas eu tenho realmente a agradecer a Deus que eu posso realmente enxergar o invisível, eu posso que aquilo que é espiritual tornar algo palpável, tangível no meu dia a dia. E nós temos o poder também de analisar as nossas atitudes, qual vai ser o impacto futuro que elas vão ter. Dúvidas?